Olá a todos, então hoje nós vamos dar continuidade, ao princípio fundamental da contagem. Este é o vídeo 2, o vídeo que vai falar sobre permutação. Permutação, vocês vão verificar que é um caso particular do arranjo, é quando você vai trabalhar com todos os elementos que fazem parte daquele conjunto. Então só vou citar aqui como exemplo, se você tivesse um conjunto A formado pelos números, pelos elementos 1, 2, 3 e 4, a permutação ela vai envolver esses 4 elementos que estão dentro do conjunto. Então você vai arranjar todos esses 4 ao mesmo tempo. Então por isso que ele é um caso particular do arranjo. Por quê? Porque lá no arranjo você poderia arranjar ele usando apenas um número, um elemento, usando 2, usando 3 ou usando 4. Então quando você usa todos, que é essa questão do 4, você vem para um caso particular que é a permutação. Agora na sequência o professor José Carlos vai explicar sobre permutação. Olá pessoal, tudo bem? Olá professor. Bom, uma pergunta bem simples é, a permutação também é um arranjo? Sim. É um caso especial. Quando que isso acontece? É o máximo arranjo que você consegue fazer. Quando você tem espaço para que todos os teus elementos, eles tenham espaço disponível. Por exemplo, na última vez, no último vídeo, nós vimos como que nós poderíamos alocar 3 bolinhas com um espaço disponível, 3 bolinhas com 2 espaços disponíveis, ou as 3 bolinhas com espaço disponível para todas elas. Quando n é 3 partículas, e o número de espaços disponíveis também são 3. Nesse caso, o número n é igual a r, e aqui definimos a permutação. Então a permutação é o último caso que nós temos do arranjo que vimos anteriormente. Então, o que é permutação? Permutação é definida apenas por n fatorial, que é a permutação simples. Pronto. Se, como o professor comentou, eu tenho 4 números, eu poderia ter o quê? 4 fatorial. Acabou. E nós temos essa permutação. Então, a permutação é o número de elementos n é igual ao número de alocações r disponíveis. Então, n igual a r. Veja, no cálculo, nós vimos que a fórmula do arranjo era n fatorial, no numerador, dividido por, entre parênteses, n menos r fatorial. Então, nesse caso, quando n igual a r, no denominador, nós vamos ter, no lugar de n menos r, vamos ter n menos n. N menos n é 0. Quanto que é 0 por definição? 1. Então, 0 fatorial, por definição, é 1. 0 fatorial, por definição, é 1. Temos que o resultado é apenas n fatorial. Então, nesse caso, vamos pensar assim, contendo 3 esferas distintas. Qual a permutação entre elas? Lembra da nossa que era uma verde, uma azul e uma vermelha? Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 são 6 possibilidades. Veja, lá anteriormente nós vimos o arranjo para o primeiro caso, que tem uma posição. Eu tenho arranjo para o segundo caso, que são 2 elementos, eu tenho apenas 2 posições. Lembrando que aqui a ordem faz diferença, claro. E o último caso é quando é disponível para todas elas. Ou seja, eu tenho 3 elementos e tem espaço para os 3. Nesse caso aqui, a última coluna, o último caso, é a chamada permutação. De fato, nós calculamos quanto? N fatorial? Não eram 6 possibilidades? Vamos contar aqui. Uma, que é azul, vermelho, verde. A segunda, azul, verde, vermelho. A terceira, verde, azul, vermelha. A quarta, vermelho, azul, verde. A quinta, vermelho, verde, azul. E a última, a sexta, é verde, vermelho e azul. E não temos só essa não, nós temos a chamada também outros casos especiais da permutação, como por exemplo, permutação cíclica ou permutação de elementos repetitivos, e aqui nós vamos ver esses dois. Nesse caso temos aqui a permutação cíclica. Sabe aquela ideia, por exemplo, em um jantar com a família, e você quer perguntar de quantas formas nossa família pode ficar ao redor de uma mesa? Isso é a permutação cíclica. Vamos ver isso aqui. Então, define-se a permutação cíclica por, entre parênteses, n-1 fatorial. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 pessoas na família, de quantas formas que ela pode ficar sentada ao redor? Então, 4 menos 1, 3. 3 fatorial, ou seja, 6 formas diferentes. Então, a permutação ela é calculada como sendo o quê? n-1 fatorial. Nesse caso aqui, a cíclica, né? Então, o que nós temos aqui?
Como que foi calculado isso? Bom, a permutação todo mundo conhece que é a permutação n fatorial. E aí, beleza. Mas de quantas formas que eu posso fazer isso? Observe que eu vou ter aqui n multiplicado por permutação cíclica é igual a permutação n. Então, no caso aqui vai ser o quê? Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, n elementos. Pensa n elementos sentados ao redor de uma mesa. O primeiro elemento eu fixo. Então, eu posso fixar uma pessoa numa mesa e fazer com que as outras permutem entre si, mas uma fica fixa. Faço isso para o segundo elemento. O segundo elemento fixo ele e faço aqui com os outros, permuto os outros. Então, eu faço isso para todos os elementos. Quantas formas isso vai ocasionar? Veja. Então, P cíclico é igual a permutação dividido por n, porque o primeiro, o segundo, assim por diante, vão sendo fixos. Então, eu vou ter n fatorial dividido por n. Mas o que é o n fatorial? Eu posso escrever como sendo n que multiplica n menos 1 fatorial. Então, no numerador, eu vou obter o quê? N que multiplica n menos 1 fatorial dividido por n. Simplificando o n numerador no denominador, nós vamos obter o resultado que é n menos 1 fatorial. Então, por exemplo, de quantas formas uma família de 6 pessoas pode sentar em torno de uma mesa? Então, será quanto? 6 menos 1 fatorial. Ou seja, 5 fatorial. Com isso, nós vamos obter 120 maneiras diferentes das pessoas sentarem ao redor dessa mesa apenas com 6 pessoas. Existe uma outra forma de permutação que é de elementos repetitivos. Por exemplo, até agora nós vimos que era uma bolinha azul, uma bolinha verde e uma bolinha vermelha. Tá, e se fosse 2 bolinhas vermelhas e 3 bolinhas azuis? Como é que ficaria isso? Fica evidente que se eu tiver, por exemplo, 3 bolinhas azuis, se eu mudo a posição delas, eu não sei onde elas estão, porque tem a mesma cor. Mas se eu fizer isso com as vermelhas, 2 vermelhas, a mesma situação. São as chamadas partículas indistinguíveis. No momento que eu altero a posição delas, como todas têm a mesma cor, eu não consigo identificar aonde que eu aloquei cada uma delas. Então, nós chamamos isso de partículas indistinguíveis quando tem a mesma cor. No entanto, se eu tiver, por exemplo, veja aqui na figura, no caso da vertical, eu tenho uma bolinha azul e uma bolinha vermelha. Se eu trocar a bolinha vermelha e a bolinha azul e colocar uma ao contrário em cima da outra, ou seja, uma bolinha vermelha em cima e azul embaixo, eu consigo identificar quando é vermelho azul, azul vermelho. Aí essas partículas são chamadas partículas distinguíveis, porque eu consigo distinguir a alteração entre elas. Então eu tenho 2 características. Quando são situações indistinguíveis e quando são situações distinguíveis. Então, nesse caso, como que funciona a permutação? Veja, permutação nós já sabemos que é P, certo? Ou N fatorial. Mas, na razão, quando eu divido, eu tenho que excluir aquelas permutações de elementos iguais. Por exemplo, se eu estou dividindo, eu tenho N1 vermelho, então N1 fatorial. Então, eu vou dividir por N1 fatorial, porque eu estou retirando daquela cor vermelha. Se fosse, por exemplo, uma azul, então eu vou ter que dividir por N fatorial para retirar esse excedente. Então, como que é o cálculo? Permutação de elementos repetitivos. Define-se por permutação de elementos repetitivos, N, que é o número total de partículas, é igual a N1 mais N2 mais N3 e mais NK partículas. Sendo que o resultado da permutação será a razão Nzão fatorial, que é o número total de partículas, dividido pelo produto de cada um de suas partículas indistinguíveis fatorial. Ou seja, N1 fatorial vezes N2 fatorial vezes N3 fatorial vezes NK fatorial. Então, com isso, nós temos este resultado, que é N fatorial dividido pelo produto de todos os fatoriais dos elementos repetidos. Vamos entender isso melhor. Enquanto a permutação das seguintes esferas,
azul, 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 vermelho, vermelho. Então eu tenho 3 bolinhas azuis e 2 bolinhas vermelhas. Qual é a permutação? Bom, veja, de 3 bolinhas azuis, de quantas formas que eu posso permutar 3 azuis? 3 fatorial. De quantas formas que eu posso permutar 2 vermelhas? 2 fatorial. Mas se eu permutar, eu vou conseguir distinguir? Não. Eu tenho que tirar isso dessa situação. Ao todo, são quantas bolinhas que nós temos? 5. Então eu posso permutar 5 fatorial. Então o cálculo é o seguinte. Nós temos os azuis, as bolinhas azuis, que são 3 fatorial. E as bolinhas vermelhas são 2 fatorial, porque são indistinguíveis entre si. No entanto, eu tenho ao todo 5 partículas. Então é a permutação de 5 dividido pelo número de elementos repetidos. Então eu tenho 5 fatorial dividido por 3 fatoriais azuis e 2 fatoriais vermelhos. Com isso, nós vamos ter 10 formas possíveis. Lembrando que eu tenho o número de permutação, o n no numerador, e no denominador eu tenho o quê? Eu tenho o fatorial que eu tenho que retirar do número de elementos que estão repetidos. Então, por isso que é 5 fatorial, n fatorial, dividido por 3 fatorial, que é o n 1 fatorial, vezes 2 fatorial, que é o n 2 fatorial. 10 formas possíveis. Então, hoje vocês viram com o professor José Carlos essa questão da permutação. Então, quando nós temos o arranjo e trabalhamos com todos os elementos desse grupo, né, nós vamos ter a permutação. Então, a fórmula da permutação é n fatorial. Só que daí vocês viram na cíclica que ela passou a ser n-1. Então, você teve que descontar mais alguma coisa. Então, é o n fatorial dividido por n, que daí simplificando vai dar aquela expressão n-1. Então, você simplificou, né? Então, a permutação cíclica é um caso particular da permutação. E a permutação com repetição também é um caso particular da permutação simples. Então, ela acaba derivando tudo lá do arranjo. Então, o arranjo, daí permutação caso particular, permutação cíclica um caso particular da permutação e a permutação com repetição também um caso particular do arranjo ou da permutação simples. Lembrando que essa questão da permutação vocês podem encontrar em muitas situações quando você trabalhava com a questão do anagrama, lembram? Então, você tinha a palavra exemplo matemática e queria formar novas combinações com todas as letras da palavra matemática. Então você tinha repetição do M, você tinha repetição do A, repetição do T, e tudo isso você tinha que descontar, né? Então envolve essa questão. O que é o anagrama? O anagrama é quando esse conjunto, exemplo, um conjunto B, lá dentro ele tem letras, né? E com essas letras nós formamos novas combinações que têm sentido ou não. Exemplo, se eu tiver um conjunto B formado pelas letras A, M, O e R, né? A hora que eu vou juntar isso daí, formar novos arranjos, pode ser que a palavra, pode ser que a combinação formada seja a palavra A-M-O-R, amor, mas pode ser que a outra seja M-R-O-A, não tenha sentido. Então, o anagrama é quando você trabalha com essas questões, tá? Quando você tem um conjunto com letras e essas letras podem formar palavras, né, com ou sem sentido na sequência. Então são casos particulares também, né? O anagrama ele entra aí nessa questão da permutação, podendo ser até a questão aí com repetição ou até casos particulares na cíclica, tá bom? Bons estudos e até os próximos vídeos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre combinações. Então, até o próximo vídeo e bons estudos.